Você tem medo do escuro? E se eu lhe dissesse que é exatamente na escuridão que se esconde a maior sabedoria e o verdadeiro poder? Hoje, faremos uma jornada pelos recantos mais sombrios da mitologia para encontrar três deusas cujos nomes inspiram temor: Hela, Kali e Perséfone. Elas são chamadas de deusas da morte, mas são muito mais do que simples mensageiras do fim. Elas são guias, curandeiras e guardiãs de um conhecimento proibido. Neste vídeo, vamos entender por que a sua aparência aterrorizante é apenas uma máscara que oculta uma verdade profunda sobre a vida, a transformação e a verdadeira força feminina. Fique conosco e descubra por que conhecer estas deusas obscuras pode transformá-lo para sempre, para melhor. Desde os primórdios, a humanidade tenta dar sentido à morte. Criamos rituais, escrevemos poemas e demos forma a deuses. E, frequentemente, a morte tinha um rosto feminino. Por quê? Talvez porque é a mulher quem dá a vida, e na mente ancestral, ela também tinha o poder de tirá-la, fechando assim o grande ciclo da existência. Este arquétipo, a deusa sombria, está presente em quase todas as culturas. Mas, com o tempo, ele foi sendo temido e demonizado. Sua sabedoria, ligada aos ciclos da natureza, à intuição e aos mistérios do subconsciente, foi declarada maléfica e rotulada como feitiçaria. Hoje, vamos resgatar o verdadeiro significado destas grandes figuras. Veremos que elas não são monstros, mas sim forças naturais e necessárias, sem as quais não há nem crescimento, nem renascimento. Elas são a chave para compreendermos as partes mais profundas da nossa própria alma. A nossa jornada começa nas terras frias e enevoadas da mitologia nórdica. É aqui, nas profundezas do submundo, que reina Hel, filha do traiçoeiro deus Loki e da giganta Angerboda. Odin, o deus supremo dos Aesir, exilou-a no reino dos mortos, concedendo-lhe domínio sobre os 9 mundos. No entanto, isso não era um castigo, na forma como o concebemos. Era um reconhecimento da sua força e do seu destino. O seu nome, Hel, significa esconder ou encobrir. Ela não persegue almas, nem inflige sofrimento. Ela é a guardiã daqueles que não tombaram em combate, mas que faleceram de velhice ou doença. Hel representa a inevitabilidade, a parte da vida que preferimos ignorar, mas que está sempre presente. Ela é a personificação de uma ordem austera, mas justa, onde a cada um é reservado o seu lugar e a sua hora marcada. O seu reino não é o inferno, mas sim um refúgio de paz. O silêncio após uma longa e exaustiva jornada. O traço mais marcante de Hela é, sem dúvida, a sua aparência. Metade do seu corpo e do seu rosto é tão bela quanto o de uma deusa viva, enquanto a outra metade é de um azul escuro, quase preto, em decomposição, como a de um cadáver. Essa imagem não é apenas uma tentativa de assustar. É um poderoso símbolo de dualidade. Somente com a sua presença, Hel nos mostra que vida e morte, beleza e feiura, criação e decadência, são duas faces da mesma moeda. Elas são inseparáveis e coexistem a todo momento. A tentativa de aceitar apenas o lado luminoso da vida, ignorando o lado sombrio, está fadada ao fracasso. Hel nos ensina sobre a integridade e a totalidade do ser. Ela nos convida a abraçar todos os aspectos da existência e todas as partes de nós mesmos, mesmo aquelas que consideramos assustadoras ou repulsivas. É somente aceitando a nossa sombra, a nossa própria parte morta ou negligenciada, que podemos nos tornar verdadeiramente vivos e completos. Vamos desmistificar o principal. O reino de Hel, Helheim, não é o inferno cristão. Na mitologia nórdica, não existia o conceito de punição pelos pecados após a morte da forma como o conhecemos. Helheim é simplesmente o destino para onde vão as almas dos mortos. Sim, é um lugar sombrio e frio, rodeado pelo rio Gjöll, mas não há caldeirões ferventes ou torturas eternas lá. É mais como um lar para os mortos,
um local de descanso final, enquanto os guerreiros caídos em batalha eram levados para Valhalla para festejar com Odin. Todos os outros, camponeses, artesãos, mulheres e crianças, encontravam seu refúgio final em Hel. Ela lhes oferecia abrigo e repouso. Isso faz dela uma deusa não tanto da morte, mas sim da vida após a morte, uma governante justa e imparcial da grande maioria das almas. O mito central que revela a verdadeira natureza de Hel é a história da morte do deus Balder, o mais luminoso e amado de todos os Aesir. Morto por instigação de Loki, Balder foi levado para Helheim. Frigga, sua mãe, implorou a Hel para que libertasse o filho. Hel concordou, mas impôs uma única condição. Balder só poderia voltar se todos os seres do mundo, vivos e mortos, lamentassem a sua perda. Este momento crucial demonstra que Hel não é a personificação de um mal desalmado. Ela é capaz de empatia e está disposta a ceder. Ela não retém as almas por pura malevolência. A sua condição era, na verdade, um teste de harmonia e amor universais. Infelizmente, a giganta Thok, que, aliás, provavelmente era o próprio Loki disfarçado, recusou-se a chorar. Assim, Balder permaneceu no mundo dos mortos. Hel apenas cumpriu a lei, provando sua inabalável fidelidade à ordem, acima de qualquer simpatia pessoal. Hel é o arquétipo da regente justa e incorruptível. Em seu reino, todos são iguais. Não importa se você foi rei ou escravo em vida. Diante dela, você é apenas uma alma que concluiu sua jornada terrena. Ela não faz julgamentos, não pune e nem recompensa. Ela simplesmente cumpre sua função: governar o mundo dos mortos. É aí que reside sua grande sabedoria. Hel nos ensina sobre a imparcialidade e a aceitação do inevitável. No mundo moderno, obcecado pela juventude eterna e pela negação do envelhecimento, ela nos lembra o valor de cada etapa da vida, incluindo o seu término. Ela simboliza aquela parte da nossa psique que é capaz de encarar a verdade, por mais dura que ela seja. Hel é a voz interior que nos diz: é assim que é. Aceite e siga em frente. Na psicologia contemporânea, Hel pode ser vista como o símbolo da aceitação da nossa própria mortalidade e dos aspectos sombrios da nossa personalidade. O seu reino, Helheim, é uma metáfora do nosso subconsciente, aquelas profundezas nas quais tememos mergulhar. Encontrar Hel é encarar nossos próprios medos, nossas emoções reprimidas, aquela parte de nós que consideramos morta ou inaceitável. Contudo, assim como no mito, esse encontro não significa necessariamente a destruição. Pelo contrário, ao reconhecer e aceitar a nossa Hel interior, conquistamos uma força incrível. Deixamos de desperdiçar energia lutando contra nós mesmos e negando a realidade. Tornamo-nos mais íntegros, mais honestos e, por mais paradoxal que pareça, mais vivos. A sabedoria de Hel é a sabedoria da aceitação do ciclo completo da vida e da morte, o que, em última análise, nos concede uma profunda paz interior. Vamos agora sair da fria Escandinávia e nos transportar para a Índia, um lugar quente e cheio de cores vibrantes. E é aqui que encontramos aquela que é, talvez, a deusa mais chocante e mais mal interpretada de todas: Kali. Ela é representada com a pele azul escura ou preta, ostentando 4 ou 10 braços, nos quais ela segura armas e uma cabeça decepada. Ela veste um colar feito de crânios, e sua longa língua vermelha está para fora. Embora essa imagem inspire medo, cada elemento que a compõe é, na verdade, um profundo símbolo filosófico. A sua cor escura não representa o mal, mas sim o infinito, o vazio primordial de onde toda a criação emerge. Sua nudez é a representação da verdade absoluta, desnudada e sem véus. O colar de crânios simboliza a libertação do ego e o desapego às amarras do corpo físico. Kali é a Shakti, a energia primordial do universo, em sua manifestação mais selvagem e indomável.
Ela é a força da transformação, aquela que destrói o que é velho e obsoleto, a fim de abrir espaço para o novo que está por vir. Um dos mitos centrais sobre Kali narra seu nascimento para lutar contra o demônio Raktavidya. Este demônio possuía uma habilidade terrível. De cada gota de seu sangue que caía no chão, nascia um novo clone seu. Os deuses estavam impotentes. Quanto mais eles lutavam, mais forte se tornava o exército demoníaco. Em desespero, eles recorreram à grande deusa Durga, e foi de sua testa, do ponto do terceiro olho, que Kali nasceu em fúria. Ela não se limitou a lutar contra os demônios. Ela começou a devorá-los, sugando o sangue com sua língua gigantesca, impedindo que uma única gota chegasse ao solo. Este mito não é apenas uma história sobre a vitória do bem sobre o mal. Raktavidya é o símbolo de nossos desejos e pensamentos descontrolados. Quanto mais lutamos contra eles, mais eles se multiplicam. Mas Kali, por sua vez, nos ensina uma abordagem diferente. Não lutar, mas sim absorver, transformar essa energia dentro de nós mesmos, impedindo que ela gere novos problemas. A famosa imagem de Kali dançando sobre o corpo de Shiva, deitado, é frequentemente mal interpretada como o símbolo da vitória do princípio feminino sobre o masculino. Na verdade, o simbolismo é muito mais profundo. Shiva representa a pura consciência imóvel, o absoluto. Kali é a energia ativa, Prakriti, a própria vida em todas as suas manifestações. Em um dos mitos, embriagada pela vitória sobre os demônios, Kali iniciou uma dança destrutiva que ameaçava aniquilar o universo inteiro. Para detê-la, Shiva deitou-se a seus pés. Ao pisar nele, Kali caiu em si, percebendo que sua energia é inseparável da consciência, e sua fúria se acalmou. Esta imagem simboliza que a energia, quando desprovida de consciência, é destrutiva, mas a consciência sem energia é inerte. A união deles é o equilíbrio necessário para a existência do mundo. A dança de Kali é a dança da própria vida, e Shiva, a seus pés, é o fundamento indestrutível do ser. Mesmo com sua aparência intimidadora, Kali é reverenciada na Índia como Kali Ma, a grande mãe divina. Como isso é possível? Porque sua fúria não é dirigida contra as pessoas, mas sim contra os demônios, a ignorância e o ego que impedem os seres humanos de serem livres. Ela é o arquétipo do amor maternal feroz. É como uma ursa-mãe, que irá dilacerar qualquer um que ameace seus filhos. Sua destruição é um ato de misericórdia. Ela destrói nossas ilusões, nossos apegos e medos, tudo aquilo que nos causa sofrimento. Sim, esse processo pode ser doloroso, como uma cirurgia, mas é absolutamente necessário para a nossa cura. Por isso, os devotos não se dirigem a ela com medo, mas sim com amor, pedindo que ela corte tudo o que é desnecessário em suas vidas e lhes conceda a libertação, ou moksha. Ela é a mãe que nos ama tanto, que está disposta a nos ferir pelo nosso próprio bem. O nome Kali deriva da palavra sânscrita Kala, que significa tempo. Desta forma, Kali não é apenas a destruidora, mas a própria força do tempo que tudo cria, sustenta e, em última análise, absorve. Ela é a deusa dos ciclos, nascimento, vida, morte e novo nascimento. Ela nos lembra de uma verdade fundamental, que nada é permanente. Impérios, grandes conquistas humanas e até mesmo as próprias estrelas e galáxias serão inevitavelmente devorados pelo tempo. Este conhecimento pode parecer, à primeira vista, assustador, mas é também profundamente libertador. Se tudo é passageiro, não há razão para nos apegarmos a bens, status ou até mesmo ao nosso próprio ego. A sabedoria de Kali nos ensina a viver intensamente o momento presente, a valorizar o que temos agora e a não temer as transformações. Afinal, toda mudança, todo fim, é apenas mais um passo na eterna dança do tempo, da qual todos nós fazemos parte. Nas práticas espirituais do hinduísmo, especialmente no Tantra,
Kali desempenha um papel central. Ela é a força que desperta a Kundalini, a energia espiritual adormecida na base da coluna vertebral. A sua veneração é uma jornada para os ousados, para aqueles dispostos a encarar a própria sombra e a passar por uma transformação radical. Ela exige de seus devotos uma honestidade absoluta e o abandono de qualquer auto-engano. Trabalhar com a energia de Kali é permitir que o seu fogo consuma todas as limitações, medos e falsas noções sobre o eu. Este é o caminho para a moksha, a libertação espiritual plena. Ela não oferece conforto ou atalhos, ela oferece a verdade. E essa verdade, embora seja por vezes abrasadora, conduz, em última análise, à libertação do sofrimento e à união com a consciência divina. Em termos de psicologia, Kali é o arquétipo da fúria e do poder feminino em sua forma mais liberta e crua. Numa sociedade patriarcal, a raiva feminina é frequentemente reprimida, rotulada como histeria ou vista como algo indecente. Kali, por sua vez, legitima essa fúria, não como uma agressão irracional, mas sim como uma ira justa, direcionada à injustiça, à opressão e à mentira. Ela é aquela parte da nossa psique que diz não àquilo que nos destrói. Ela nos dá o poder de estabelecer limites, lutar pelos nossos valores e destruir relacionamentos ou situações tóxicas. Abraçar a nossa Kali interior significa reconhecer o nosso poder, parar de ser vítima e assumir a responsabilidade total pela nossa vida. Significa permitir-se ser não apenas a menina boazinha, mas também a defensora feroz da sua própria verdade. Finalmente, embarcamos numa viagem à Grécia Antiga. Mergulhamos num mundo de campos banhados pelo sol e de rios subterrâneos e sombrios. É lá que nos espera Perséfone, uma deusa cuja jornada é uma história de transformação inacreditável. Originalmente, ela era conhecida como Core, nome que significa donzela ou moça. Ela era filha de Deméter, a deusa da fertilidade, e simbolizava a primavera, as flores e a juventude. Vivia num verão eterno, brincando despreocupadamente nos prados com as suas amigas ninfas. Core era o símbolo da pureza, da inocência e de uma beleza passiva, sempre sob a proteção total da sua mãe poderosa. Ela era um objeto, e não o sujeito, da sua própria vida. No entanto, o destino reservava-lhe a passagem pela escuridão mais profunda, para que ela pudesse encontrar o seu verdadeiro eu. O mito clássico conta que Hades, o deus do submundo, se apaixonou por Perséfone, Core, e a raptou enquanto ela colhia flores. Ele a levou para o seu reino, decidido a torná-la sua esposa e rainha. A sua mãe, Deméter, caiu em profundo desespero, causando uma terrível fome e a perda das colheitas em toda a terra. Zeus acabou por intervir e ordenou que Hades a devolvesse. Contudo, antes que ela partisse, Hades deu-lhe a provar alguns grãos de romã. Ao comer a comida dos mortos, ela ficou eternamente ligada ao mundo subterrâneo. Chegaram então a um compromisso. 2/3 do ano, ela passaria na superfície com a mãe, trazendo consigo a primavera e o verão. E pelo terço restante, ela voltaria para o marido no reino dos mortos, o que trazia o outono e o inverno. Embora este mito explique a sucessão das estações, a sua profundidade psicológica é muito maior. Investigadores modernos de mitos e psicólogos junguianos convidam-nos a olhar para esta história de uma perspectiva completamente diferente. E se não tiver sido tanto um rapto, mas sim uma fuga? E se a jovem Core, sob o peso da mãe hipersolicita, Deméter, ansiasse subconscientemente por iniciação, amadurecimento e pelo encontro com o seu lado sombra, simbolizado precisamente por Hades? Nesta interpretação, Hades não é o agressor, mas sim um guia para as profundezas da sua própria alma. E os grãos de romã que ela comeu não são um estratagema, mas sim uma escolha consciente. Core escolhe o seu lado sombrio, a sua força. Ela deixa de ser apenas a donzela
e transforma-se em Perséfone, a soberana poderosa, conhecedora dos mistérios da vida e da morte. Esta não é uma história sobre vitimização, mas sim sobre a conquista de poder. De Cora a Perséfone, ela ascende ao posto de uma das deusas mais poderosas do panteão. Ela não é apenas a esposa de Hades, mas sim a soberana absoluta do reino dos mortos. As almas dos falecidos tremem diante dela. Nos mitos, ela é retratada como uma governante austera, mas inegavelmente justa. É ela quem autoriza Orfeu a tentar resgatar Eurídice, e é também ela quem recebe Hércules durante seus famosos trabalhos. Ela já não é mais a jovem ingênua que colhia flores. Ela é aquela que viu a escuridão, a conheceu profundamente e aprendeu a reinar nela. Ela conquistou uma sabedoria e uma força que lhe eram inacessíveis no mundo solar de sua mãe. Sua história é um verdadeiro hino à transformação, que só acontece quando ousamos descer ao nosso próprio mundo subterrâneo. A singularidade de Perséfone reside na sua dualidade. Ela é a única divindade que pertence na mesma medida a ambos os mundos, o dos vivos e o dos mortos. Ela é a ponte entre a luz e a escuridão, entre a consciência e o subconsciente. A cada primavera, ela regressa à terra, trazendo consigo a vida e o florescer. A cada outono, ela desce às trevas, levando consigo o calor e a luz. Este ciclo eterno não simboliza apenas a mudança das estações, mas também os ritmos da nossa própria existência. Períodos de crescimento e atividade são seguidos por momentos de recolhimento, descanso e reflexão. Perséfone ensina-nos que ambos os estados são essenciais. Não se pode florescer eternamente. Às vezes, é preciso recolher-se no nosso inverno interior para ganhar força para uma nova primavera. A lição psicológica de Perséfone é imensa. A sua história é uma metáfora para atravessar o trauma e encontrar a própria força. A descida ao mundo subterrâneo pode ser vista como um confronto com a depressão, o luto, a perda ou qualquer experiência de vida profundamente desafiadora. Inicialmente, podemos sentir-nos como vítimas, sequestrados pelas circunstâncias. No entanto, tal como Perséfone, temos uma escolha: manter o papel de vítima ou tornar-nos os governantes do nosso mundo interior. Ao integrarmos a experiência traumática e aceitarmos a nossa sombra, deixamos de ser a ingênua Coré e transformamo-nos na sábia Perséfone. Aprendemos a encontrar propósito e força, mesmo nos períodos mais sombrios da nossa vida. Percebemos que são as nossas cicatrizes que nos definem, tornando-nos quem realmente somos, seres inteiros e poderosos. Enfim, conhecemos três deusas de três culturas distintas: a nórdica Hel, a indiana Kali e a grega Perséfone. À primeira vista, elas parecem completamente diferentes. Hel é estática e imparcial. Kali é dinâmica e furiosa. Perséfone é cíclica e dual. Mas, se olharmos com atenção, veremos um fio condutor que as une. Todas elas são soberanas de mundos invisíveis: o mundo dos mortos, o mundo do tempo e o mundo do subconsciente. Elas representam um aspecto essencial da existência que a cultura moderna tenta ignorar: o aspecto da conclusão, da destruição e da escuridão. Elas nos ensinam que a morte não é um fim, mas sim uma transformação. A morte de velhas crenças, a morte do ego, a morte de relacionamentos ultrapassados. O horror que elas inspiram é, na verdade, o medo da mudança. E a sua sabedoria é a promessa de que, após cada inverno, a primavera chega e que o amanhecer sempre sucede à hora mais escura. Afinal, quem são elas de verdade? Hela, Kali e Perséfone. Seriam monstros saídos de pesadelos ancestrais, ou guias sábias que teimamos em não escutar? Como vimos, as suas histórias não tratam da morte enquanto um fim. Elas falam da morte do ego, da morte das ilusões e da morte daquelas versões antigas de nós mesmos que já não nos servem. Hela ensina-nos a aceitação, Kali, a libertação, e Perséfone, a integração.
O poder sombrio delas é o poder da verdade. Ele arranca as máscaras e obriga-nos a encarar aquilo que teimamos em evitar. E só atravessando essa escuridão é que podemos alcançar a verdadeira integridade e sabedoria. Elas lembram-nos que, para que algo novo possa nascer, o velho deve morrer. Não há nada de terrível nisso. Pelo contrário, este é o maior de todos os ciclos da vida. Agradecemos por ter percorrido este caminho conosco. Se este vídeo o fez refletir, por favor, mostre o seu apoio deixando o seu like e subscreva o canal para não perder as nossas próximas investigações sobre os mistérios da alma humana. E agora, a pergunta que fica para si: qual destas três deusas ressoou mais forte em si e por quê? Partilhe os seus pensamentos nos comentários. Vamos conversar.